A serva de Deus notou por todos os lados almas tentadas pelos espíritos a serem conduzidas para este horrível lugar. Traziam os seus pecados escritos na fronte com letras tão inteligíveis que a santa entendia por quais crimes elas foram condenadas. Tais letras eram somente para ela, porque estas almas desgraçadas conheciam reciprocamente os seus pecados só pelo pensamento. Os demônios que as conduziam afligiam-nas com zombarias, repreensões cruéis e maus tratos, e seria difícil narrar, tão inventiva era a raiva desses monstros. À medida que as almas chegavam à entrada do abismo, os demônios derrubavam-nas e precipitavam-nas, de ponta cabeça, na goela sempre aberta do dragão. Assim, engolidas, deslizavam rapidamente pelas entranhas dele, e chegando à abertura inferior, eram interceptadas por outros demônios que as levavam ao seu príncipe, o monstro acorrentado de que já falamos. Eram logo julgadas, e depois de ver indicado o lugar que deviam ocupar, segundo seus crimes, eram entregues a algozes diabólicos que as conduziam. A santa notava que esta translação não se dava da mesma maneira que a das almas que passam do purgatório para o céu. Apesar da distância que estas últimas devem percorrer seja incomparavelmente maior do que a de um inferno ao outro, pois que é preciso atravessar a terra, o céu dos astros, o do cristalino, para chegar ao do impírio. No entanto, esta viagem se faz em um abrir e fechar de olhos. O caminhar das almas que Francisca via serem levadas pelos algozes do tirano infernal era, ao contrário, muito lento, tanto por causa das espessas trevas que precisavam atravessar com uma espécie de violência, quanto por causa das torturas infligidas nesses espaços intermediários, cheios de instrumentos de suplícios de que já falamos. Isso, pois, após um certo tempo, é que os demônios acabavam por lançá-las no fundo do abismo. Francisca viu também chegar outras almas menos culpáveis que as primeiras, mas ainda assim reprovadas. Eram precipitadas na goela do dragão, apresentadas a Lúcifer, julgadas e transferidas pelos demônios, tal como as demais. Mas em vez de descer ao fundo do abismo, subiam para o inferno superior com a mesma lentidão e sofrendo tormentos proporcionais aos seus pecados. Chegando à sua prisão, encontravam uma multidão de demônios em forma de serpentes e bestas ferozes que só de ver causava terror. O olhar de Satanás apavorava-as ainda mais, sem falar do fogo geral em que eram mergulhadas. O fogo que saía do príncipe das trevas lhes fazia cruelmente sentir o seu ardor devorador. Ao redor delas reinava uma noite eterna, de tal maneira nada podia distraí-las das penas que sofriam. Ali, tal como nas outras partes do inferno, cada alma condenada era entregue a 2 demônios principais, executores da sentença da justiça divina. A função do primeiro era de espancá-la, dilacerá-la e atormentá-la sem cessar. A função do segundo era de zombar da sua desgraça, reprovando-a por estar ali por culpa própria, fazê-la lembrar continuamente dos seus pecados, mas de maneira mais opressiva, perguntando-lhe como podia ter cedido às tentações e de ter consentido em ofender seu Criador, de mostrar-lhe, enfim, todos os meios que teve para se salvar e todas as ocasiões de fazer o bem que perdeu por sua falta. Daí remorsos dilacerantes, que juntados aos tormentos que o outro demônio lhe fazia sofrer,
colocava-a em um estado de raiva e desespero que exprimia por uivos e blasfêmias. A tarefa confiada a estes demônios não era, porém, exclusiva deles. Todos os outros tinham também direito de insultá-la e atormentá-la, e eles não o deixavam de fazer. Desejando a serva de Deus saber qual a diferença entre os habitantes das 3 regiões desse reino assustador, foi-lhe dito que na região inferior eram colocados os grandes criminosos, na intermédia, os criminosos medianos, e na superior, os menos culpáveis dos réprobos. As almas que vedes na região superior, acrescentou a voz que a instruía, são os dos judeus, que fora da sua obstinação, levaram uma vida isenta de grandes crimes. A dos cristãos, que negligenciaram a confissão durante toda a vida e foram privados dela na hora da morte, etc. Tudo o que a bem-aventurada via e ouvia enchia-a de pavor, mas o seu guia tinha muito cuidado em tranquilizá-la e fortalecê-la.